A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Igor. O meu nome é Pedro. O meu nome é Abraão. E bem-vindos à aula de número 6, o Concílio de Jerusalém. Na aula de hoje, a gente vai apresentar as questões discutidas no Concílio de Jerusalém, entender que a salvação se dá por meio da fé em Jesus Cristo e destacar o que é uma doutrina. Mas antes, não podemos esquecer de dar um like nessa aula, compartilhar, comentar aí embaixo aí no canal do YouTube, Marcas do Evangelho. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Cariacica, do Espírito Santo. E se inscrever no canal também, não pode esquecer, né? Muito importante. E também vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse precioso momento. Ó Deus, eu te peço para que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, venha abrir as nossas mentes para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Paz, adolescentes, hoje eu vou ler Romanos 10, versículo 12. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Tchau, adolescentes! Então, pessoal, antes de começar a aula, a gente tem que entender o que foi o Concílio de Jerusalém. Veja bem, depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao céu, o evangelho começou a ser pregado para vários povos, não só os judeus. E, nesse contexto específico, o apóstolo Paulo, já décadas depois da ressurreição de Jesus, estava na igreja de Antioquia, na Síria. E lá tinham convertidos judeus ao cristianismo e também não judeus, ou seja, outros povos. E começou a surgir um debate ou alguma conversinha sobre: será que esses não-judeus precisam se circuncidar? Será que eles precisam seguir a lei do Antigo Testamento ou coisa do tipo? É exatamente esse tipo de pergunta que a igreja fez e, para tratar da questão, enviou Paulo e Barnabé até a igreja de Jerusalém, onde eles se encontraram com outros apóstolos e então discutiram a questão. Então vamos dar continuidade à nossa aula, apresentando o tópico 1, né? Quem pode servir a Jesus? Aqui nós estamos num momento em que o evangelho já tinha ultrapassado a comunidade judaica, né? Os judeus. Muitos gentios já estavam se convertendo. Então, com isso, acabaram surgindo muitas dúvidas sobre como servir a Deus, como deveriam servir a Deus. E esse assunto já não era novo naquele tempo, né? Nessa época. Os discípulos, inclusive, já haviam discutido isso em outras ocasiões. E, inclusive, o apóstolo Pedro havia passado por uma grande experiência com Deus, que ele viu quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e a sua família. E, inclusive, da mesma forma que tinha descido sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E os discípulos já tinham testemunhado de que outras pessoas de diferentes povos falaram em línguas, e isso demonstrava que Deus tratava e trata a todos da mesma maneira, né? Da mesma forma. Deus, ele trata todos de modo igual mesmo. Ele não considera somente o povo judeu como sendo o povo escolhido e aquela cultura ali restritiva que eles tinham como sendo adequado para todo mundo. Em Isaías 49, versículo 6, diz assim, ó: te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, Deus, ele tem um plano global, né, Igor? A gente também consegue ler em Sofonias, capítulo 3, versos 9 e 10. Por que então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso? Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Ou seja, a gente vê que desde o Antigo Testamento, desde antes, Deus já tinha um plano para toda a humanidade. Então, quem pode servir a Deus? É só o judeu? Não, todos nós podemos servir a Deus na nova aliança. Agora, para refletir sobre essa questão,
se reuniram em Jerusalém, a igreja, os apóstolos, os presbíteros, a equipe que havia chegado de Antioquia, e de um lado alguns irmãos que eram do partido dos fariseus, que apoiavam os fariseus, e do outro lado aqueles que criam em Jesus, que acreditavam em Jesus, e defendiam que os não-judeus, ou seja, os gentios, fossem circuncidados e obedecessem à lei de Moisés, que era a lei da época. Mas em contrapartida, Pedro relembrou da sua experiência, da experiência que ele teve com Cornélio. E Paulo e Barnabé acrescentaram os milagres que Deus estava fazendo, os milagres que Deus havia feito por meio deles entre os gentios, ou seja, nos não-judeus, em lugares fora de Israel. Essa passagem sobre Pedro e o Cornélio é muito interessante, né? Que Deus, o próprio Deus, ele em visão aparece para Pedro e diz para ele, isso em uma voz, né, falando para ele não julgar como comum aquilo que Deus santificou. E se Deus ele santificou os gentios com o Espírito Santo, Pedro ele jamais poderia dizer que aquela pessoa não era santa, né, santificada. E durante o concílio, o apóstolo Tiago lembrou que nas escrituras já havia sido tratado sobre isso, que os gentios seriam parte do povo de Deus. E ele lembrou também que o profeta Amós já havia explicado isso, e a decisão final foi a de que qualquer pessoa, não importando a sua origem, o seu povo, poderia crer em Jesus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados, tanto dos judeus como dos gentios. Nós podemos citar vários exemplos, inclusive no Velho Testamento, mostrando como Deus ele tem um plano, sim, de salvação para aqueles que não são judeus. Então nós poderíamos citar vários exemplos. Eu vou citar aqui o exemplo de Raabe. É um dos exemplos mais graciosos que nós temos nas Escrituras de arrependimento, porque antes, né, do encontro ali com o povo de Israel, ela vivia de uma forma desonesta. Então ela se arrepende e faz parte agora do povo de Deus, né? E nós também temos a história de Naamã, que ele se arrepende também, ele promete ali viver de uma nova forma e ele ainda vive lá no seu país, mas ele também era um gentil que se converteu ao Deus verdadeiro, né? E o próprio Jesus vai citar o exemplo de Naamã. Ele fala que na época de Naamã haviam muitos leprosos judeus que não foram curados. Mas quem foi curado foi quem? Naamã, por meio do profeta Eliseu. Ele cita também o exemplo da viúva de Sarepta, em Sidom, que é outro país. Na época de Elias, não sei se vocês estão lembrados, mas Elias orou para que parasse de chover. E nessa época houve muita fome na terra. E dentre os judeus existiam muitas mulheres passando fome, correto? Não estava chovendo. Mas Deus mandou ele para uma viúva em outra nação. Ou seja, isso tudo mostra como Deus vê o nosso coração, independente da nossa nacionalidade. A nossa fé não depende de qual parte do planeta eu nasci. Não, Deus conhece o coração de todo mundo. Inclusive de alguns irmãos hoje, 2000 anos depois do Concílio de Jerusalém, aqui no Brasil. Pastor, irmãos, eu sou o pastor Pedro, estou aqui para contar um pouco, né, do resumo do que foi a minha conversão. Eu me converti por volta de 33 anos de idade, quer dizer, não tive nenhuma experiência com o evangelho até então. E a minha conversão foi o seguinte, meus pais eram evangélicos e eu já tinha visitado, nesse tempo todo, com 33 anos, eu tinha visitado a igreja dos meus pais, meus irmãos, acho que no máximo 2 vezes. E eu conheci a minha esposa hoje, né, a Andréia, e a gente namorava, e uns meses atrás nós já tínhamos ido no evento na igreja dos meus pais. E ficou nisso. A gente continuou a nossa vida tranquilo. E até então um amigo da Andréia ia lançar um CD gospel numa igreja lá em Vila Velha. E nós fomos. Eu falei, não, então nós vamos então, à noite nós vamos então. Aí nós fomos, né? Chegamos lá na igreja. E eu já tinha uma experiência de meses atrás de ter ido na Assembleia de Deus Pentecostal, imagina. Aí chegamos lá no horário de 7h30, deu 7h40, nada de chegar o grupo.
8 horas nada. E quando deu 8 horas, eu falei assim, Andréia, a gente podia ir lá para a igreja de papai, né? Lá é animado, você vê? Lá parece que é diferente. Ela, vamos. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, foi a mesma coisa que aconteceu com Saulo. Eu fiquei cego. Você imagina um negócio desse? Alguns segundos da minha vida eu fiquei cego. Quando eu me dei por conta, eu estava com a mão levantada lá perto do púlpito do pastor pregando. E nisso, a minha família, que era umas 12, 15 pessoas que reunia nessa igreja, todo mundo foi para me abraçar, me cumprimentar. Então o pastor não parou para a pregação, para me abençoar e eu voltar para o lugar. O culto parou, acabou o culto ali, da pregação ali. Porque foi muita gente que sabia a minha vida antes, né? E foi aquela comemoração. Mas aí eu recebi 2 bênçãos. A primeira que eu me converti e a segunda quando eu olho para o lado quem estava se convertendo também, a Andréia. Então se eu me convertesse e ela não, ou ela e eu não, acho que nós não estaríamos juntos hoje. Mas esse é um resumo, bem resumido mesmo, mas minha conversão realmente foi uma bênção e desde então tudo mudou, tudo se fez novo e nós estamos aí firme e forte na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a Andréia e vim contar para vocês como foi a minha conversão. Eu me converti já com 25 anos e no dia da minha conversão, o meu namorado na época converteu-se junto comigo, que hoje é meu esposo, pastor Pedro. E a nossa conversão foi muito interessante, porque nós estávamos no mundo há uma vida inteira praticamente, né? Nós não tínhamos conhecido ainda o Evangelho, nós fomos conhecer já jovens. E nós tínhamos uma vida mundana, sem regras, e nós tínhamos amigos, e esses amigos nos convidaram para conhecer uma igreja, uma Assembleia de Deus, e chegando lá, a gente gostou muito daquela alegria que as pessoas que estavam lá tinham. Então, aquela alegria nos contagiou e a gente queria estar ali. Só que a gente ainda era do mundo, né? E nós fomos convidados para uma outra igreja para estar lá. E quando nós chegamos nessa igreja, neste dia, a gente não viu a mesma alegria que a gente viu na Assembleia de Deus. E essa igreja era extremamente fria, o povo era extremamente regrado, não tinha aquela alegria, sabe? Aqueles cânticos, aqueles louvores. E a gente chegou ali, ficava sentado, não podia bater palma. E eu falei, Pedro, não sei, não estou confortável aqui. Queridos, nós saímos de Vila Velha, 8h30 da noite. Praticamente o culto já estava acabando na outra igreja. Porque nós falamos assim, ai que saudade daquela alegria daqueles irmãos. Pedro falou, Andréia, vamos para lá, para aquela igreja é alegre, ai, me contagia. Irmãos, quando nós chegamos nessa igreja, o pastor estava pregando ainda. Estava praticamente no final da pregação. Quando eu me dei por mim, Pedro já estava lá na frente com as mãos levantadas, o pastor nem tinha feito o apelo. E eu fui junto com ele. No meio disso tudo, a família toda de Pedro era desta igreja. Cerca de 15 pessoas mais ou menos. Irmãos, o culto parou. Porque quando a família dele viu ele lá na frente e me viu também, foi todo mundo lá para frente fazer a maior festa e a igreja um pouco sem entender o que estava acontecendo. Mas depois a igreja também, né, compreendeu que ali estava havendo a conversão de 2 pessoas e que a nossa vida mudaria a partir daquele passo que nós demos. E de fato, nós nos convertemos, não só levantamos a mão, nós nos convertemos. A partir daquele dia, o Senhor começou a mudar a nossa história. E a partir daquele dia, uma nova história foi escrita para mim e para Pedro. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Agora que nós vimos que os não-judeus podem sim fazer parte da aliança com Deus, os gentios podem fazer parte da aliança com Deus, agora que vem a questão, né?
como viver. Agora que eles são cristãos, eles devem viver assim como viviam os judeus, neste caso seguindo todos os rituais, seguindo todas as práticas que os judeus eles seguiam obrigatoriamente por pertencerem ao povo judeu. E aquele concílio ele respondeu essa questão, né? Ele foi muito enfático em dizer que não, os gentios eles não precisavam de todo aquele peso, de todas aquelas obrigações que os judeus eles tinham como obrigação. Eles poderiam viver de forma livre, né, desses cargos, dessas obrigações. Mas era muito importante, e a coisa mais importante é que eles vivessem em comunhão, né? Adolescente, mas pensa bem, será que essas pessoas reunidas foram reunidas aleatoriamente? Foi só uns caras que sentaram na mesa aqui, igual gente aqui, e falaram, não, vamos decidir como é que vai ser a salvação agora. Não, eles estavam debaixo da direção do Espírito Santo. Veja bem, Deus usa seres humanos. Eram seres humanos reunidos, correto? Mas essas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Ou seja, a gente não pode simplesmente sair por aí falando o que a gente acha de Deus. A gente faz tudo isso debaixo da direção do próprio Deus. Bom, eu quero lançar aqui mais uma pergunta, né? E como a gente sabe que uma pessoa é direcionada pelo Espírito Santo? A resposta é isso aí mesmo, tá no chat. Bom, a gente sabe que uma pessoa é guiada, é direcionada pelo Espírito Santo pelos seus frutos, né? Ou seja, pela sua maneira de viver. Se essa pessoa busca verdadeiramente a Deus. Então, assim, a gente sabe pelos frutos daquela pessoa se ela é guiada ou direcionada pelo Espírito Santo. E dando agora um exemplo prático, é a questão das pregações online, né? A gente não sabe como aquelas pessoas vivem, a maneira delas de viver, se elas têm realmente uma comunhão, uma intimidade com Deus. Então, aí eu quero ressaltar também a importância de estarmos congregando numa igreja, dentro de um corpo, né? Porque aí sabemos a maneira em que os nossos líderes, né, a nossa liderança, quem nós devemos ouvir, se comporta. Então essas pessoas que estavam reunidas ali, nós já vimos então que elas não eram qualquer pessoa, né? Nós tínhamos ali Pedro, que era alguém que viveu muitos anos com Jesus, Paulo, que teve a sua vida transformada, né, pelo poder do Espírito Santo, e já tinha algum tempo já que ele estava convertido, e então não eram, entre aspas, qualquer pessoa que estava ali. Eram realmente homens de Deus que estavam decidindo, debaixo da autoridade de Deus, aquele assunto tão importante, aquela deliberação. E aí, qual foi a deliberação? Foi que os cristãos novos não precisariam mais cumprir, como eu já disse, todas aquelas obrigações. Porém, eles acharam por bem colocarem 4 regras. A primeira regra é não comerem animais sacrificados, que foram mortos, né, sacrificados a ídolos. Não comer animais estrangulados, que é aquele quando você mata um animal e não deixa o sangue sair. Você deixa o sangue lá, então não era para comer esse tipo de animal. Não comer também sangue, de forma nenhuma comer sangue. E também não praticar nenhum tipo de imoralidade sexual. Foram os 4 pontos ali que eles estabeleceram, ministrados através do Espírito Santo, que seriam importantíssimos os novos cristãos seguirem, né? Dessa maneira, seguindo essas regras, né, básicas, qualquer cristão, de qualquer nacionalidade, poderia seguir o único Deus verdadeiro. Olha que bênção, né? Que maravilha. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Que se apresentou ali, morreu na cruz, salvou todos os homens, agora ele também estava disponível para qualquer um que cresce. Mas então, Abraão, se eles não seguiam exatamente todas as leis, será que, por exemplo, os 10 mandamentos acabaram? Foram abolidos? Porque eu, por exemplo, não citei aí o não roubarás aqui, né? Não tá nessas 4 listas. Não roubarás, não cobiçarás. Mas então, será que o adolescente está se lembrando mesmo de quais são os 10 mandamentos? Vamos ver. A paz do Senhor, adolescentes, o meu nome é Ana Luísa e hoje nós estamos aqui para saber
quais mandamentos vocês sabem de cabeça? Vamos lá? Késia, cite de cabeça alguns mandamentos que você lembra aqui agora. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não adulterarás, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não lembro mais. Amém. Agora estamos aqui com a Mariana. Mariana, cite de cabeça agora rapidamente alguns mandamentos que você lê. Não matarás, não roubais, não fazer adultério, amar teu próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo, honrar e obedecer os pai e a mãe, amar o próximo como a ti mesmo. Só lembro esses 3, né? E foi isso, adolescentes, mas lembrando que às vezes, no calor do momento, a gente acaba esquecendo alguns, mas vocês foram ótimos. E é isso, vamos voltar pra aula. Pois é, os 10 mandamentos é uma coisa do Velho Testamento. Mas veja bem, não é porque Jesus morreu pelos nossos pecados que a gente tá nem aí. Pecado, eba, vamos praticá-los. Não é bem assim. O próprio Jesus cita os mandamentos com ainda mais rigor. Por exemplo, não matarás. Jesus disse que se você odiar alguém, você já cometeu homicídio em seu coração. Ou seja, não é porque a gente não segue literalmente todas as leis do Antigo Testamento que a gente deve simplesmente pecar ou viver numa vida de libertinagem, igual muita gente que se diz cristã quer viver. E, inclusive, nós estamos também numa época diferente, né? Aquele tempo passado era um tempo, hoje já é outro tempo. Então, isso também reforça essa prática, né, de que a gente não deve pecar, de que a gente deve buscar uma vida de santidade. Então, pessoal, nós estamos indo para o tópico 3 da nossa aula, assuntos doutrinários. Então, adolescentes, essa reunião, o Concílio de Jerusalém, foi a primeira reunião que nós tivemos para debater doutrinas. E o que é uma doutrina? Uma doutrina nada mais é que um conjunto de ensinamentos. Agora, as doutrinas que nós devemos seguir devem ser doutrinas bíblicas, ou seja, conjunto de ensinamentos que estão de acordo com a palavra de Deus. E essa reunião discutiu exatamente sobre a doutrina de salvação. E nesse concílio, eles decidiram que a salvação é baseada na fé em Jesus Cristo e ela pode ser para todos. Uma vez que isso foi decidido, o próximo passo foi ser anunciar isso aos outros. Então, eles escreveram cartas dizendo como os cristãos, judeus e gentios deveriam se comportar, e Judas e Silas acompanharam Paulo e Barnabé de volta à igreja de Antioquia para lerem a carta em público. E assim, a notícia foi se espalhando pelas igrejas e todos receberam com alegria, pois tudo isso foi direcionado pelo Espírito Santo. Bom, e sobre isso, eu quero aqui ressaltar a necessidade de estarmos sob uma liderança, né? Então, assim, Jesus se submeteu a uma liderança, que é a liderança de Deus, o Pai. Inclusive, na crucificação de Jesus, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, ele estava sob uma liderança, como dita, de Deus. E outro exemplo também é o povo de Israel. Por exemplo, se Moisés não tivesse sido levantado por Deus como um líder ali, o povo talvez viveria como se fosse o tempo de juízo, né? Que todos faziam o que bem entendiam aos seus próprios olhos. E não tinha uma liderança para guiá-los, né? E a principal doutrina discutida por essa liderança foi viver pela graça e não pela lei. Para alguém ser salvo, basta ele pôr sua fé em Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados. E viver pela graça é aceitar esse presente de Deus, ou seja, não seguir estritamente todo esse conjunto de regras dados aos judeus. Assim como está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas isso daí também não é uma brecha de forma nenhuma para nós vivermos uma vida de pecado. Porque todos aqueles que acreditam em algo, ele obrigatoriamente vai seguir de acordo com aquilo que ele acredita.
Então, se eu acredito que um fio está energizado e que aquilo ali é mortal, eu não vou tacar o meu dedo ali jamais. Por quê? Eu não quero morrer. Da mesma forma, nós que acreditamos em Deus, nós devemos obedecer a Deus, né? Mas então, adolescentes, esse concílio tratou sobre muitas coisas, muitas doutrinas, mas será que foi o único concílio realizado na história da igreja? Vamos ver então com o nosso pastor. Olá, adolescentes, Deus abençoe vocês. Pensa um pouco comigo sobre concílios, né? Reunião de liderança eclesiásticas, de obreiros, de bispos, presbíteros e pastores. O concílio é uma reunião de autoridades da igreja com profundo conhecimento doutrinário para definir uma questão de controvérsia sobre algum assunto ou tradição da igreja. O primeiro concílio acontece em Jerusalém, quando os apóstolos se reúnem para decidir uma questão da lei dos judeus e dos gentios. Os judeus queriam que os gentios pudessem viver como judeus. Os gentios queriam que os judeus vivessem como os gentios. Então, eles se reúnem para definir essa parada e aí o Espírito Santo vai orientar para que os judeus continuem vivendo como judeus e os gentios possam viver livre daquelas questões e obrigações da lei, de guardar a lei, de guardar o sábado, daqueles todos rituais do Antigo Testamento e que, na verdade, simbolizam a pessoa de Jesus. Temos também outros concílios muito extraordinários. Por exemplo, o de Nicéia, o primeiro grande concílio para definir a questão da Trindade, onde Ário, um presbítero, um cara meio desvairado, que começou a ensinar que Jesus Cristo foi criado e que ele não era eterno ou Deus. Então, nós temos o primeiro problema da igreja de lidar com isso e nessa questão o concílio se reúne e Atanásio vai desenvolver o credo, chamado Credo de Atanásio. Lógico que tem o nome de Atanásio, porque Atanásio quem fez a defesa. É óbvio, né? Então, Atanásio, um negro, corcunda, baixinho, um latino, cheio do Espírito Santo, com o espírito de sabedoria, com 22 anos, um jovem preparado, um bispo extraordinário, defende a doutrina da Trindade e desenvolve aquilo que a gente conhece de Credo de Atanásio, mostrando que Jesus Cristo é da mesma substância de Deus. Que coisa bonita, né? Então, Ário é vencido. Os arianitas, ou o arianismo, né, de onde vem as Testemunhas de Jeová, os mormons, que são seitas modernas que não acreditam na Trindade. O outro concílio importante é o concílio de Constantinopla, depois o de Calcedônia, que vai definir as duas naturezas estáticas de Jesus, mostrando que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Depois vem o concílio de Éfeso, depois o primeiro e segundo concílio de Calcedônia, e aí vamos embora. Nós temos uma média de 20, 21 concílios historicamente acontecendo ao longo da igreja, que são reuniões de autoridades. Os primeiros iniciais, os primeiros 7 eram mais bíblicos, contundentes, depois começou a haver um desvio doutrinário, muitos deles foram para definir questões que não eram importantes. Então, o concílio é uma reunião, é a convenção de obreiros que decidem para definir alguma questão de controvérsia doutrinária. Deus abençoe vocês, esta é a palavra do pastor para vocês. E agora eu faço um convite para você estar participando da obra do Senhor e ainda sendo abençoado. Olha só, oferte com alegria. Aqui embaixo está aparecendo os meios de você estar ofertando digitalmente, ou você pode também trazer no nosso culto à noite em Cariacica, na Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Que você possa também contribuir com a compra deste espaço em Cariacica com a campanha dos 1000 valentes. Seja você também um valente para comprar esse espaço em Cariacica. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescer
crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui para ver se vocês prestaram atenção na aula de vocês. Então, espero que vocês estejam ligadinhos, hein? Porque já vamos para a primeira pergunta. Desde quando Deus amou toda a humanidade? A. Somente no Velho Testamento. B. Somente no Novo Testamento. C. Desde sempre. Ou D. Deus ama somente alguns eleitos. Tempo na tela. Se você respondeu a letra C, desde sempre, você está correto. Pergunta de número 2. O que é necessário para sermos salvos? A. A circuncisão desde novos. B. Seguirmos toda a lei de Moisés. C. Termos nascido em Israel. Ou D. Confiarmos e termos fé em Jesus Cristo como Salvador. Se você respondeu a letra B, seguirmos toda a lei de Moisés, você está errado, porque a letra D, confiarmos e termos fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Terceira pergunta. Qual dessas atitudes não reflete alguém que verdadeiramente foi alcançado pela graça salvadora de Deus? A. Viver na prática do pecado. B. Ter uma fé evidenciada por obras. C. Estar em comunhão com a igreja. Ou D. Crença em Jesus Cristo. Tempo na tela. E se você respondeu a letra A, viver na prática do pecado, você acertou. Agora, a quarta e última pergunta. Qual é a fonte de doutrinas que devemos seguir? A. O que o homem diz. B. A palavra de Deus. C. Ideias filosóficas. Ou D. Invenção de moda da nossa própria cabeça. E se você respondeu a letra B, a palavra de Deus, você acertou. E esse foi o nosso quiz de hoje, adolescentes. Tchau! Mas então, adolescentes, encerrando a nossa aula, Pedro, quem pode servir a Jesus? Todos podem servir a Jesus. Abraão, como servir a Jesus? Sem precisar seguir todas aquelas regras do Velho Testamento. E o principal assunto doutrinário discutido foi a salvação, que é dada por meio da fé em Jesus Cristo. Então, finalizamos a nossa aula, né? Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por esse precioso momento de estar aqui. Eu quero te agradecer porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Ó Pai, eu te peço para que o Senhor continue, ó Deus, moldando os nossos corações, a nossa vida, ó Pai, e que nós a cada dia venhamos aprender mais da Tua palavra e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. Tchau.